Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje eu vim aqui trazer um vídeo para falar exclusivamente dele, Jefferson Soteldo. Agora eu vou trazer minha análise completa do que eu achei da contratação desse jogador. Mas antes de falar mais nada, fica até o final desse vídeo, que você vai se surpreender com alguns pontos que eu vou trazer aqui. E também queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu, se inscreve, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos, a gente conta com a sua força para a gente poder bater os 13 mil inscritos. Além disso também, eu queria pedir que você deixe seu like nesse vídeo, porque se você deixar seu like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e você vai ajudar demais Falando de Flu. E tem duas opções aqui também. Uma é hypar o vídeo, você não paga nada por isso. Você clicando aqui em hypar o vídeo, você ajuda esse vídeo a ter um alcance maior, ajuda o Falando de Flu, então dá essa moral pra gente. E se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, tem planos a partir de R$ 2,99 por mês e você também vai dar uma moral gigantesca pra gente aqui, se você puder, dá essa moral aí. Se você não puder, deixa o seu like, se inscreve aqui, você também já está ajudando muito a gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre Jefferson Soteldo. Fluminense, né, na decorrer dessa semana, que segunda-feira, né, que anunciou oficialmente a contratação do Soteldo, eu queria ter gravado um vídeo antes, mas as correrias do dia a dia e tudo mais, não deu tempo de eu gravar, mas hoje eu vim aqui para gravar falando minha análise completa do Soteldo. Quem vê as lives aqui, quem vê os vídeos, já viu falando muito sobre o Soteldo. Mas hoje eu quero falar embasado em alguns números, para a gente poder entender qual que é a minha preocupação e qual que é a minha expectativa. Porque eu acho que ele pode dar muito certo no Fluminense, mas ele também não tem a garantia que ele vai dar certo no Fluminense. Só para a gente pegar aqui, o primeiro clube que tem o registro do Soteldo jogando foi pelo Aspatto, time do Chile, e eles começam lá no futebol chileno, tudo mais, jogador venezuelano, eu não tenho os números dele jogando na Venezuela, mas no Chile ele começa no Aspatto, joga uma temporada, 8 jogos, não tem um destaque muito positivo. Aí em 2017, né, ele jogando pelo Aspatto ainda, né? Aí faz 14 partidas, tem 2 gols e 4 assistências, ele começa a ter um destaquezinho um pouquinho maior e vai para a Laúne, que é a Liga, acho que é a Liga Universitária, eu esqueci qual que é a tradução da Laú, que é um time também chileno, e ele faz 31 partidas, faz 5 gols, dá 7 assistências, aí começa a ter uma repercussão maior, e o Jorge Sampaoli chega para treinar o Santos. Quando o Jorge Sampaoli chega para treinar o Santos, ele pede a contratação do Jefferson Soteldo. E para mim, até hoje, a melhor temporada do Jefferson Soteldo no Brasil e na carreira foi essa temporada de 2019 no Santos. Ele faz um brasileiro muito bom, o time do Santos era muito limitado, mas consegue brigar até certo ponto ali, perseguindo o Flamengo. Até metade do segundo turno ali, quando o Flamengo deslancha, né, que aí o Flamengo encaixa aquele time deles que tudo dava certo, que ganha tudo, e o Santos acaba sendo vice-campeão brasileiro, mas na última rodada enfia 4-0 no Flamengo. E a gente pega os números dele. Ele em 2019 ele fez 51 partidas. Eu acho que foi o ano que ele mais jogou, né? Foi o ano que ele mais jogou de certeza. E dessas 51 partidas, ele fez 32 pelo Brasileiro, 8 pela Copa do Brasil, 9 pelo Paulista e 2 pela Sul-Americana. Sendo que os números dele, no Brasileiro, ele fez 9 gols e deu 5 assistências. Números muito bons para o jogador. Na Copa do Brasil, ele fez 1 gol e deu 2 assistências. No Campeonato Paulista ele fez apenas 1 gol e na Copa Sul-Americana ele fez 1 gol. Sendo que as notas dele ali, né, pelo SofaScore eram notas boas, tinha 7,45 e tal. No total ele ficou com uma nota 7 naquele brasileiro e tendo números na temporada, né, 51 jogos, fazendo 12 gols e dando 7 assistências. Com certeza foi os melhores números da carreira dele. Só que aí depois começou a entrar os fatores extracampos do Soteldo. Aí veio 2020, né, que foi a temporada 2021 ali, que só terminou em 21, e ele fez, no total, 37 partidas pelo Santos, números menores, né, e dessas 37 partidas ele conseguiu fazer 6 gols e 7 assistências, ou seja, metade dos gols que ele tinha feito no ano de 2019, teve também os fatores que a gente sabe, né, que o futebol brasileiro parou durante um tempo, o futebol mundial parou durante um tempo, tudo mais, e deu 7 assistências. As assistências ele conseguiu se manter, aí em 2021 ele deixa o Santos, e vai jogar na MLS. Na MLS, ele em 2021, ele teve os seguintes números. Ele fez 24 partidas, numa liga que era inferior, né, ao Campeonato Brasileiro com certeza, fez 24 partidas, fez 3 gols e marcou 6 assistências, mas lá ele não foi tão bem assim. No ano de 2021 todo, ele acumulou 34 jogos, 5 gols e 7 assistências. Chega 2022, ele chega para jogar no Tigres do México. E os números do Tigres do México são os seguintes, ele joga 18 partidas, tem 1 gol e 2 assistências. Então, tipo assim, ali a gente já viu que ele não conseguiu ir tão bem, não conseguiu performar tão bem, tudo mais, e aí ele volta para o Santos. No Santos, ainda no Brasileiro de 2022, ele faz 7 partidas e marca e dá apenas 1 assistência. Já viu que, tipo assim, são números muito aquém daquele cara que chegou em 2019, jogando muita bola e tudo mais. Aí vem o Brasileiro de 2023, ano que o Santos é rebaixado. Ele tem atuações super discretas, tá? No ano, ele faz 32 partidas, faz apenas 1 gol e dá 8 assistências. A gente vê que o forte do Soteldo ele não é um jogador goleador.
mas ele é um jogador que dá muitas assistências. E eu fico pensando muito um Soteldo dando certo no Fluminense, dando muitas assistências, por quê? Porque a gente precisa de um cara assim para municiar muito o Germancano. Um Germancano sendo bem municiado, ele vai jogar muita bola e com certeza vai voltar a fazer muitos gols, né? Aí vem a temporada de 2024. O Santos é rebaixado em 23. O Soteldo era um jogador que tinha um valor considerável de salários. O Santos teve que dar uma enxugada na folha salarial. O Grêmio, né, que lá naquela Libertadores lá, do Achipato, já tinha visto o Soteldo jogando, porque foi um ano que o Grêmio e o Achipato estavam no mesmo grupo da Libertadores. Contrata o Soteldo a pedido do Renato Gaúcho também. E ali ele conseguiu ter números legais, né? Fez uma temporada legal. Depois daquela temporada que ele teve em 2019, foi a temporada que ele mais jogou. Ele jogou 41 partidas, deu 7 assistências e marcou. Não, minto, ele fez 7 gols e deu 4 assistências. Sendo que desse total, né, ele fez 5 gols no Brasileiro, 2 assistências. Na Libertadores ele marcou um gol. Na Copa do Brasil ele deu uma assistência. E no Campeonato Gaúcho, um gol e uma assistência. Então, a gente vê que depois daquilo tudo, os números dele mais expressivos assim foi sendo comandado pelo Renato Gaúcho. Então isso nos dá uma esperança que talvez o Renato Gaúcho possa fazer o Soteldo jogar bem. E nesse ano de 2025 ele quase não jogou, foi apenas 17 partidas e 2 assistências, muito criticado lá no Santos, sofrendo muitas lesões. Muitas pessoas atribuem essas lesões dele a questões extracampo, o cara não se cuida e tudo mais, então isso acaba prejudicando um pouquinho, né, sendo essa questão dele. Mas por que eu acho que o Renato Gaúcho pediu muito a contratação do Soteldo e o Fluminense buscou a contratação do Soteldo? Pelo lado direito, a gente tem um jogador muito bom, que é o John Arias. O John Arias é indiscutível, joga muita bola e é nosso melhor jogador. Só que pela ponta esquerda, nesse ano de 2025, a gente está tendo dificuldade de encontrar um jogador por ali. O Fluminense foi lá, no Atlético Paranaense, contratou o Canóbio por 6 milhões de euros. O Canóbio, a gente vê que tem muita dedicação física, muita entrega. Era o estilo do Mano Menezes, que gosta daquele jogo mais físico e não tão técnico. Só que a gente sabe que o Canóbio que ele pode entregar o que ele vem mostrando até agora. O Serna, a gente apelidou ele como o nosso bagre favorito, porque tropeça na bola e tudo mais, mas tem dado muito resultado, principalmente nos últimos jogos. E o Fluminense foi lá, e ainda tem o Keno, para mim que é o cara tecnicamente melhor, é o jogador que tem a melhor carreira, para mim é o melhor desses jogadores, do Serna e do Canóbio, só que a gente tem que entender que o Keno está vivendo um momento mais de baixa, principalmente por questões físicas, ele é um jogador com uma idade avançada. Há relatos que está com problema crônico no pubis. Tem gente também que diz que ele pode deixar o Fluminense. Então tem todos esses fatores que contribuem contra o Keno. E a chegada do Soteldo, o que representa? É um cara que é um ponta esquerda, joga muito pelo lado esquerdo do campo ali e é um lugar que a gente precisa. O Renato Gaúcho gosta de jogadores que tecnicamente consigam ser bons nesse 1 contra 1. E o Soteldo, em forma, querendo jogar bola, é um jogador muito bom no 1 contra 1. Então eu acho que esse investimento todo que o Fluminense faz no Soteldo é tentando ter um jogo equilibrado, ter tantas ações pelo lado direito quanto pelas ações pelo lado esquerdo, com jogadores que têm características parecidas, que é o drible, a construção de jogadas, poder municiar bem o centroavante. Então por isso que eu acho que o Fluminense foi além do que podia para contratar o Jefferson Soteldo. Outro ponto que aí, para mim, é o ponto X da questão, são os valores que o Fluminense contratou o Soteldo. O Fluminense contratou o Soteldo por 5,5 milhões de dólares. Beleza, não é a maior contratação da história do Fluminense nesse momento. Por quê? Há uma contratação do Canóbio de 6 milhões de euros. Só que se o Fluminense não vender o Soteldo até o final de 2026, ou seja, até o final do ano que vem, o Fluminense tem que comprar o outro restante, mais 2 milhões de dólares. Ou seja, o Soteldo pode chegar por 7 milhões e meio de dólares. Aí o que pode representar isso? E ainda a gente vai falar de salário, ele vai ganhar 1,2 milhões de reais por mês de salário. O Soteldo, se ele chega aqui e jogar o que ele jogou na temporada de 2019 com a cabeça no lugar, ajudando o Fluminense até ser vice-campeão brasileiro, que seria um resultado expressivo pra gente, ninguém vai falar, foi uma contratação errada. Investiu muito dinheiro errado no Soteldo. Ninguém vai falar isso. Mas é uma questão que a gente não tem como cravar. Não tem como a gente falar assim, esse cara aqui vai jogar muita bola. Não tem, porque a carreira dele diz que ele tem muitos problemas. Então, por isso que é uma contratação de alto risco, pelo valor investido, pelo histórico do jogador, mas a gente tem que torcer para que esse alto risco se converta, tipo assim, foi um alto risco que deu certo, não um alto risco que deu errado, que em qualquer momento pode dar certo ou pode dar errado. Espero sim, de coração, que o Soteldo venha aqui e consiga jogar bola, que consiga entregar o que foi proposto a ser feito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação muito grande dele não conseguir performar o que a gente espera e o Fluminense vai ficar com uma dívida porque o Soteldo ele tem contrato com o Fluminense até 2028. Ou seja, o valor total do Soteldo no Fluminense, só para a gente poder ver aqui, vou tentar fazer uma conta rapidinho aqui, só para a gente ver quanto que seria o valor que o Soteldo vai ganhar de salário, o que foi vinculado. Ele chega em 2025, fica até 2028, ou seja, 26, 27, 28. São 3 anos aí,
vamos botar aqui 3 anos que daria 36 meses, né? 36 vezes 1,2 milhões, ele vai ganhar no Fluminense 43 milhões de reais de salário. Então, isso aqui fazendo uma conta boba aqui. Eu não sei até se o contrato dele vai ser de junho de 2025 até junho de 2028, mas só fazendo uma conta básica, é 43 milhões de salário. Mais os 5 pontos... Aí vamos fazer aqui só para a gente poder ver, né? Os 5,5 milhões de euros, botando de dólares, né? Vezes, né? Vamos supor que o dólar esteja 5,70 hoje, 31 milhões de reais. Então, ou seja, o Soteldo no Fluminense vai custar mais de 100 milhões de reais. Então, se ele não der certo, a gente vai ver um problemão. Mas se ele der certo, ninguém vai fazer cálculos de questões de valores. Tomara que ele dê certo, né? O Soteldo no Fluminense custaria ali na casa ali de 31 mais 43 ali, daria 75 milhões de reais. Então, é isso aí. Tomara que dê certo. Então, pessoal, fiz essa análise aqui, o vídeo ficou um pouquinho maior, mas queria pedir sua ajuda. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, se você não for inscrito. Olha aí, se não for inscrito, se inscreve. Deixa seu like também aqui, que é muito importante, para a gente poder continuar produzindo conteúdos aqui. E também, seja membro do Falando de Flu. Você vai nos ajudar a melhorar nossa qualidade, tá produzindo vídeos cada vez melhores. Então dá essa moral pra gente aqui também. E claro, a gente vai continuar produzindo conteúdos ao longo dessa hoje é quinta, ainda a gente vai ter nossa live do final da tarde. Temos ainda muito conteúdo no decorrer dessa sexta-feira. Então se inscreve no Falando de Flu para você não perder nada. Saudações tricolores e até a próxima.